Muito boa tarde, pessoal. Quarta-feira, vocês já sabem, é dia da versão estendida do Giro JC. O Giro JC, que é um produto que você recebe diariamente. Você acompanha no Twitter e no Facebook do Jornal do Comércio, que é um resumo do dia dos clubes pernambucanos. Então você acompanha diariamente. E na quarta tem a nossa versão estendida, que é um debate sobre os principais temas do futebol pernambucano e também brasileiro. Comigo aqui hoje, de novo, Carlalho Paz Barreto. Quarta-feira passada, as meninas dominaram aqui. Luana Ponzoni e Gabriela Máxima dominaram aqui o cenário. Mandaram bem, mas agora a gente volta, Carlalho, porque hoje tem jogo do Sport. A gente vai falar do Sport, do confronto do Sport contra o Boa Vista. E também muito de Santa Cruz e Náutico. Se preparam para os jogos do Pernambucano do fim de semana. Tudo tranquilo? Tudo bom, Marcos. Tava mais bonito com as meninas, né? Até com muitos pedidos, elas devem voltar na próxima semana. Pode revezar, né? Uma semana a gente, uma semana Exatamente. Luana e Gabi, para não ser apenas Carol. para não ser também só a Semana das Mulheres, elas mandaram bem aqui. Tá vendo, Luana? Luana tá ajudando a gente aqui nas mensagens. Mas vamos deixar de conversa, vamos acompanhar então o giro de hoje. Fala, galera ligada no Giro JC. Daqui a pouco, às 21h45, na Ilha do Retiro, o Sport enfrenta o Boa Vista em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Apesar da vantagem construída no jogo de ida, 3-0 em Saquarema, os rubro-negros fazem questão de pregar respeito ao adversário. Nós jogadores já estamos conversando, né, a respeito disso, já tivemos a conversa antes do treino. Então, a antena ligada, respeitando a equipe do Boa Vista. O maior respeito que a gente pode ter com a equipe do Boa Vista é indo para cima, né, e fazendo aquilo que a gente fez na última partida. E olá, os amigos ligados no Giro JC. O Santa Cruz hoje pela manhã fez o primeiro treinamento com bola da semana, aqui no Arruda. O técnico Vinicius Tropa esboçou duas mudanças na equipe titular. A entrada do lateral Thiago Costa na vaga de Roberto e a volta de Eli Carlos, recuperado de lesão, no lugar do Federico Gino. Na coletiva, o volante Eli Carlos falou sobre a pressão que a equipe já enfrenta do torcedor, mesmo com apenas 2 derrotas na temporada. Isso faz parte do futebol, principalmente aqui no Brasil. A gente perde o clássico muito grande. E a gente sabe disso. Então, a gente tem que manter a tranquilidade, procurar trabalhar um pouco mais. Olá, amigos do Giro JC. O Náutico já iniciou os trabalhos visando a partida contra o Salgueiro no próximo sábado, valendo a liderança do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano. E o técnico Milton Cruz ainda não sabe se poderá contar com o meia Marco Antônio e com o zagueiro Thiago Alves. Os dois deixaram o clássico contra o Santa Cruz sentindo uma lesão muscular e vão precisar ser avaliados para saber se viajam para o sertão pernambucano. Certo mesmo é que Maílson vai precisar fazer um trabalho específico para ter um equilíbrio muscular. O jogador vai desfalcar o Timbu por mais 2 semanas. Vamos agora ver um trechinho da coletiva do meia Dudu. Às vezes a bola, até nesses jogos, nesse último jogo bateu nas costas, uma hora que o Eric acertou o travessão e tá teimando um pouquinho a entrada. Mas tem pro outro lado a gente está vencendo. É uma coisa que acho que apaga um pouquinho. Claro que cada um quer ajudar a equipe da melhor maneira possível, com gols, com boas partidas. Mas o que a gente ressalta é a vitória do grupo todo. Então... Aí, valeu, Philips e Diego Toscano aí pelo giro de hoje. Carlalho, começando pelo Sport, né? O Sport joga daqui a pouco contra o Boa Vista. Copa do Brasil, jogo de volta da terceira fase da competição nacional. Competição nacional que há muito tempo o Sport não passa adiante, né? Não vai adiante, né? Por conta do choque de datas entre Sul-Americana e Copa do Brasil. O Sport sempre optou nos anos anteriores pela Sul-Americana, então botava time misto, time reserva, para forçar a saída para jogar a Sul-Americana. Agora não, agora pode jogar 2 competições. Então o Sport encarando o Boa Vista, como disse aí o Magrão, com seriedade, mesmo com a ampla vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 3-0. Isso, Marco. Nos últimos 4 anos, né? Porque antes, até 2009, 2010, o Sport está sendo eliminado precocemente. Mas a última vez que o Sport passou da terceira fase foi justamente em 2008, no ano mágico para o clube, quando conquistou essa competição. Há 2 anos ele até chegou na terceira fase e tinha chance de passar pelo Santos. Ganhou por 2-1 na Ilha do Retiro, mas lá acho que é um jogo que o Sport não queria tanto. Acabou perdendo por 3-1 e foi eliminado.
consequentemente se classificou para a Sul-Americana. Hoje não, hoje ele quer a Copa do Brasil, vai querer também a Sul-Americana e construir um excelente placar no jogo de ida. É um adversário perigoso? Não. Talvez se o Boa Vista tivesse feito 1-0, aí sim, ou tivesse tido um empate, por exemplo, porque até o Sport ter feito o primeiro gol lá, a partida estava complicada, mas agora o Sport é favoritíssimo, mesmo se tivesse sido empate no primeiro jogo, o Sport já era favorito para essa partida. E agora com Boa Vista até poupando alguns jogadores, focando já a Taça Rio mais ainda. Antes de a gente conferir a escalação do Sport, a tua coluna hoje no JC, você falou disso, né? Da importância desses jogos menores contra adversários mais fracos, lembrando a campanha de 2008. Todo mundo só lembra do 4-1 no Palmeiras, do 3-1 no Internacional, 2-0 no Vasco, 2-0 no Corinthians, mas teve Imperatriz, teve Brasiliense, e é o que acontece hoje com o Boa Vista. Né? Exatamente. O torcedor internauta que está assistindo, quanto foi o jogo contra o Imperatriz, quanto foi contra o Brasiliense? Pouca gente se lembra. Se lembra do gol mágico de Dutra, de Romerito, no 4-1 contra o Palmeiras, aquele golaço de Duval no 3-1 contra o Internacional. Depois, a vitória por 2-0 na Ilha e a derrota por 2-0 em São Januário, mas ganhando nos pênaltis, Magrão batendo pênalti contra o Vasco. E a final, claro, contra o Corinthians. Mas antes disso, para chegar lá, tiveram que passar por essas pedras pequenas. Hoje é pedra pequena. Sport vem passando até com autoridade. Hoje é mais um duelo, mais um confronto para passar também com autoridade, que a partir da próxima fase pode complicar. Eu não digo que complica porque vai haver sorteio, né? Sport, confirmando essa classificação, ele pode pegar São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Vitória ou Inter, mas também pode pegar um Joinville, por exemplo. Então vai depender do sorteio. Você falou em seriedade, então vamos conferir a escalação do Sport e também do Boa Vista para realmente confirmar que o Daniel hoje bota em campo quase que força máxima para o jogo contra o Boa Vista. Nesta quarta, 15 de março, tem Copa do Brasil. Sport Boa Vista, na Ilha do Retiro, às 9h45 da noite. Tá aí, Carvalho, time quase titular, né? A zaga completa do Sport, que vem jogando, a zaga base, com o Mena na esquerda, né? No meio de campo, sem o Richelli, o Rodrigo joga lá do Ronaldo. E aí uma surpresa, né? Leandro Pereira, Diego Souza volta, Leandro Pereira, o André e o Rogério, formando o trio ofensivo do Sport, do ataque do Sport. Mas antes de você falar da escalação, temos participação. Luana Ponzoni, por favor. Então, a gente tem algumas interações aqui, né? A Joelma Gomes falando que o Sport é o maior do Nordeste, o Gilson Reis e o Williams Ribeiro arriscando o placar. O Williams está dizendo 4-0 hoje, o Gilson está dizendo 3-0. E tem uma pergunta aqui, o Douglas Barbosa quer saber, será que o Sport vai focar a Copa do Brasil? Será que é o grande objetivo, né, do Sport nesse início de temporada? E aí, Carlos, 4-0, 3-0, pessoal confiante. Acho que é por aí, né? Até o João Santana está poupando, ele viu na escalação, está poupando também. Os jogadores foram bem no primeiro jogo, né? O Mosquito, o Maicon. É verdade. O Mosquito foi que deu um calor ali a Mena no começo, tanto é que Daniel Paulista teve que fazer a inversão dos atacantes para ajudar, para Everton Felipe ajudar na marcação. Mas é por aí mesmo. Se fosse para apostar no placar, apostaria 2-0, porque naturalmente tem uma acomodação. O time já fez 3-0, então se por acaso fizer um gol logo no primeiro tempo, ou talvez 2, a tendência é tirar o pé, porque vem aí uma maratona de jogos. Daniel Paulista lembrou essa semana que o Sport daqui para julho não vai ter mais intervalo no meio da semana. Então são jogos seguidos, daqui a 2 semanas começa até o mata-mata. Mata-mata do Pernambucano, mata-mata do Nordestão, daqui a pouco vem outra fase da Copa do Brasil e Sul-Americana. E aí com essa sequência é natural que os jogadores tirem o pé um pouco do acelerador. Para a gente passar para Santa e Náutico. Diego Souza, você escalaria ele hoje? Mesmo ele se apresentando para os jogos da Seleção Brasileira semana que vem. E Leandro Pereira, merece jogar no lugar do Everton Felipe? Sim, primeiro Diego Souza já descansou esse final de semana, colocaria para jogar
a viagem para a seleção brasileira seria na segunda-feira, ou seja, ele poderia jogar contra o Belo Jardim no domingo. Mas aí eu descansaria, até porque pode ser importante até para o esporte ele chegar muito bem fisicamente para a seleção brasileira, para poder ter uma visibilidade, o esporte ganhar lá na frente com uma possível negociação, mas eu colocaria para jogar hoje. E na questão de Leandro Pereira, não deixa de ser um teste para saber como é que vai sair o esporte com Leandro Pereira ao lado de André, mas com Rogério. Já teve essa formação com Everton Felipe. Então, com Rogério, a tendência é que um time seja um pouco mais experiente, se continuar com aquela mobilidade pode encaixar. Sport Boa Vista hoje, 9h45, Ilha do Retiro, terceira fase da Copa do Brasil. Passando para o Santa que vem de derrota no clássico contra o Náutico, domingo passado 1-0 pela Copa do Nordeste, e o resultado que deixou o Santa ainda dependendo do resultado contra o Campinense na última rodada para se classificar. E a pressão, Carlali, aumentou em cima do Santa por conta da derrota no clássico, também vem por conta do resultado negativo contra o Salgueiro em casa. Então a sequência que era positiva para o Santa acabou a ser negativa. Mas eu acho que houve um exagero nas críticas, né? No Eutrop, no time. O time não jogou nada contra o Náutico, mas eu acho que passou um pouco do ponto, não? Clássico, né? Clássico sempre faz isso. Clássico faz mudar ambiente. E muda positivamente, como é o caso do Náutico. O Náutico agora está tranquilo. Ninguém se importa mais quando o treinador troca o nome dos jogadores. Ele fez isso, foi engraçado. Até durante o jogo, ele chamou Anselmo vem para o jogo. Aí quando o Anselmo chegou, ele disse, não é você não, é outro. Ah, é Adalberto. Então, isso foi até parecido, curioso. Né? É parecido. Foi até curioso, mas ganhou e aí está tudo bem lá no Náutico. Do outro lado, a pressão vai para o Santa, porque além da derrota em si, foi como ela se deu, né? Santa Cruz não jogou nada e aí assustou os jogadores. Se o Santa Cruz estava ganhando, era por sorte, porque os outros times estavam piores, mas agora que eles já estão engrenando um pouco, será que o Santa Cruz não vai conseguir evoluir? Fica essa pulga atrás da orelha dos torcedores. A parte ofensiva, daqui a pouco a gente fala no Eli Carlos, que foi quem falou no nosso giro de hoje, mas o trio ofensivo que não jogou nada contra o Náutico, o Pitbull, o centroavante, o Tomás e o Léo Costa, para mim é o melhor que o Santa tem. Isso preocupa, porque eles não jogaram nada, é preciso uma sequência maior para decretar que eles precisam ser trocados, ou você tem outras alternativas e não concorda que eles são os três melhores no ataque. Tem jogadores ainda, por exemplo, o Júlio César entrou pouco contra a Uniclinic. Agora é Júlio Sheik, né? É Júlio Sheik, E precisa também ter algumas partidas para saber Mas se a cara ele de Luana quando falei Júlio Sheik foi sensacional. A questão do Léo Costa, ele vinha muito bem como destaque do Santa, depois que ele teve a lesão, ele não voltou a mesma coisa. Voltou mal contra o Salgueiro e no Clássico também, mas a tendência é que ele melhore um pouco. Precisa saber desse encaixe, tem que ter atitude também. Acho que o Santa Cruz passou, não foi nem pelo esquema tático ou pelo adversário, teve um pouco de cada um, mas principalmente a falta de atitude. Tomás e Léo Costa, eles precisavam jogar mais, precisavam ter puxado para si a responsabilidade e não fizeram isso em momento nenhum da partida. Eli Carlos, que falou aí, tá fazendo falta no time do Santa? O Eli Carlos do ano passado, do ano retrasado, sim. O Eli Carlos do começo do ano, não. Apesar de Gino ter ido muito mal, mas mesmo não sendo o mesmo, não foi melhor que o nível do Gino, não? Foi, porque Gino foi muito mal nesse segundo jogo dele. Contra o Salgueiro, ele tinha sido regular e agora foi muito mal. Não conseguiu auxiliar na criação, tampouco na marcação, errando muito passe. Gostei um pouco mais de Davi, talvez por conta disso. Quando tem a sombra de Eli Carlos, Davi se acomoda um pouquinho mais na marcação. Como tinha Gino muito mal, ele teve que apoiar o ataque. Então, quando o Santa Cruz conseguiu acuar um pouco o Náutico no Clássico do final de semana, foi quando o Davi se aproximou do Tomás. E aí saiu umas 2 jogadas pela ponta direita. Mas ficou só nisso, era preciso ter um pouco mais de evolução. O que é que o Eutrópio pode fazer no jogo contra o Central que pode beneficiar o Santa para o jogo contra o Campinense? Chacoalhar o time para dar uma vitória depois dessa sequência negativa, nada como uma vitória para dar confiança. Acho que está precisando de ganhar confiança. E uma vitória acho que melhoraria muito. Talvez nem tanto pela parte tática ou a parte técnica com mudança, mas a mais emocional. Passar agora a pauta para o Náutico, na reta final aqui do programa. O Náutico, como você falou no começo do bloco do Santa Cruz, digamos assim, o Náutico saiu agora, é pauta positiva, né? Venceu 2 clássicos, está invicto ainda com o Milton Cruz, quem diria, né? O Dado saiu, o Milton Cruz entrou meio que sem saber onde estou pisando, mas o Náutico dá sinal de evolução, Carvalho. Contra o Campinense, foi horrível o jogo na estreia do Milton Cruz, melhorou no clássico contra o Sport, quando empatou mesmo com o Sport com o time reserva, depois venceu o Sport jogando um grande segundo tempo e venceu o Santa jogando melhor. Então acho que mesmo que não venha a classificação
na Copa do Nordeste, porque ainda é difícil, mas essa evolução fica com o alento. Sim, sem dúvida. Não há como negar. Vai ser difícil para Náutico e Santa Cruz, por exemplo, no mata-mata contra o Sport. O Sport ainda é favorito. Por quê? Porque é um time que joga junto há muito mais tempo. É um time que tem recursos. Por exemplo, o Sport pode se dar o luxo de colocar o André, o Leandro Pereira ou até Everton Felipe agora no banco de reservas. Santa Cruz e Náutico não tem um banco no mesmo nível, por exemplo, dos jogadores titulares. Mas dá para ver essa evolução no Náutico. Mesmo com um certo desconhecimento do treinador, em pouco tempo ele conseguiu colocar o dedo dele. Contra o Sport, mesmo o Sport jogando um pouco mais ofensivamente, pressionando o Náutico, ele soube se fechar, deu bote na hora certa, fez 1-0, fez 2 e poderia ter feito até mais. E nesse clássico contra o Santa Cruz, aí realmente foi a melhor partida do Náutico. Teve um encaixe ali no meio de campo e a gente viu que ele mudou o sistema tático em relação ao que fazia Dado. O Dado colocava ponteiros bem abertos, queria velocidade e agora ele viu que estava precisando de uma certa compactação no meio de campo e isso o Náutico teve. É bom lembrar que o Náutico no segundo tempo, quando perdeu o Marco Antônio, dos 4 jogadores no meio de campo, ele tinha 3 reservas. E mesmo assim, o time não perdeu o encaixe. Por quê? Porque evoluiu taticamente. E aí, com a volta de Marco Antônio, possível volta de Maílson, Rodrigo Souza também, que já não joga esse final de semana, mas pode voltar na partida seguinte, a tendência é que ele vai crescendo aos poucos. Vou projetar rapidinho aqui. O Náutico pega o Salgueiro no final de semana pelo Pernambucano, mas deve ter ainda algumas ausências por conta de lesão no meio de campo. Na disputa pela liderança do Pernambucano. Mas projetando para o mata-mata do Pernambucano, ou quem sabe esse Náutico se classificar para o Nordestão. Esse pessoal que jogou o clássico contra o Santa, pode cavar uma vaga no time ideal do Náutico? Tá cavando. Aí eu falo do Darlan, do Cal. Tá, até pelo desconhecimento do treinador, ou seja, ele não tinha uma referência histórica desse time do Náutico. Ele está vendo agora quem está melhor. Então, para ele, se Darlan foi mal no primeiro jogo, nesse clássico ele já foi muito bem. Então, serve aí como uma sombra para João Ananias. João Ananias vai ter que recomeçar. O treinador não quer saber se há 2 anos ele era titular absoluto, se no ano passado ele foi bem. Ele quer saber que João Ananias está oscilando bastante nessa temporada. E Darlan entrou bem no último jogo. Cal passa a ser uma boa opção. Talvez ainda não como titular, porque tem Marco Antônio e Dudu. Dudu, para mim, foi o destaque do clássico, mas já aparece como uma sombra para o futuro, até para a peça de reposição mesmo. Quem mais que entrou e entrou bem? Ainda na frente, né? Na frente, talvez o sinal do Náutico continua sendo o matador, o artilheiro, o atacante. Alisson ainda não está bem, fez uma partida razoável taticamente, mas ainda precisa acertar o pé. Ele não fez isso ainda, tem a sombra de Anselmo. Show de bola. Valeu, Carlalho, valeu, Luana, que deu nosso suporte aí na interatividade. Valeu você que nos acompanhou. Quarta-feira tem mais versão estendida do Giro JC e de segunda a sexta tem o Giro JC no Twitter e no Facebook de JC. Valeu, abraço.